O medo não se vence com coragem, o medo se vence com informação, conhecimento. Se você não pratica o minimalismo, seu orçamento vai sempre sendo disputado por uma casa que você pode pagar, um carro que você pode ter. Gustavo Cerbasi, a maior referência em finanças do Brasil. Ele é mestre em finanças pela USP, ele escreveu 16 livros, dentre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que deu origem à primeira trilogia do cinema brasileiro, Até que a Sorte Nos Separe. Ele também é sócio da Super Rico, consultor, palestrante e professor. Como que a pessoa chega nesse ponto onde ela entende o suficiente para que ela gaste pouco tempo para administrar os próprios investimentos? Entender o patrimônio não como bem, mas como fonte de renda é um começo. Salve, salve! Rodrigo Vinhas aqui para mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com o Gustavo Cerbasi. Gustavo, muito bem-vindo. Muito bom estar com você. Ao nosso podcast. Obrigado, Rodrigo. Bom, para quem não sabe, a gente também foi sócio. Aliás, somos sócios de novo hoje. O Gustavo lançou o curso Inteligência Financeira, o curso Equilíbrio Financeiro. Tivemos também mais de 40 mil alunos. E agora estamos voltando na ativa depois de um hiato aí de 2 anos, né? Exatamente. E expectativa boa aí para essa volta. Não, vai ser demais. Gustavo, me conta um pouquinho, cara. Quando você começou a falar sobre educação financeira, tinha um negócio muito estigmatizado que, primeiro, quase ninguém entendia de finanças, né? Ninguém entendia nada de finanças. E era um negócio muito chato. E você veio com essa linguagem mais moderna, mais descolada. Como que você vê esse crescimento desse mercado de educação financeira no Brasil? E quais você destaca os pontos negativos e positivos disso? Bom, legal. Bom, quando eu comecei, não é que ninguém entendia de finanças, é que quem entendia de finanças eram as pessoas de finanças. Né? Não, ninguém que eu quero dizer assim, né? A galera, né? O público em geral. Público exatamente. leigo, Então, sim. mas era isso que me incomodava, porque quando estudei na faculdade, eu vi que tinha que aprender os conteúdos de faculdade. O curso de administração era muito legal, a aula de marketing, muito legal, a aula de liderança, muito legal, a aula de estratégia, pesquisa operacional, que costurava todos os números. Aí, mas no meio do caminho tinha uma aula e outra de direito, uma aula outra de contabilidade, de finanças, que eram as matérias técnicas, né? E aquilo me incomodava. Primeiro porque, é chato. No meio de todo o resto era muito chato. Segundo, que durante a aula, quando eu pegava um professor bom, eu via que aquele assunto, se fosse dominado pelas pessoas, isso vale para finanças, valia para direito também, se não fosse falado na linguagem de especialista, se não fosse escrito de especialista para especialista, né, para ser aplaudido pela academia, aquilo teria mais utilidade, aquilo transformaria melhor a sociedade. Então eu comecei em finanças não como um especialista que tentou desenhar uma grande sacada, um texto que fosse ser bom para os outros. Eu era usuário. Eu era um não financeiro, tinha uma boa bagagem, já tinha feito 3 anos de engenharia, estava fazendo minha faculdade de administração, achei que ia trabalhar na área de marketing, mas eu, como usuário das finanças, falava, cara, se isso aqui fosse bem ensinado, se isso aqui fosse traduzido de um jeito melhor, se isso virasse prática na minha vida, faria riqueza na minha vida de todas as pessoas. Naquele comecinho, a informação ficou para mim. Não mudou nada, porque eu estava no 3º ano de faculdade, faltava 1 ano e meio. Eu achava que ia prestar um concurso público e entrar na área pública no Brasil, mas quando eu me formei, logo recém-formado, não passei no primeiro concurso público por uma falha de estratégia, eu quis ajudar um amigo, aceitei um emprego para trabalhar numa consultoria financeira. Que sorte, hein? Pois é, cara, se tivesse passado no concurso público eu não estaria aqui falando sobre esse assunto, mas naquele momento que eu comecei a trabalhar numa consultoria financeira, eu não fui contratado pelo meu conhecimento em finanças. Fui contratado pelas habilidades que eu tinha em conectar vários assuntos, porque eu tinha estudado administração, e minha habilidade em escrever, porque eu sempre fui bom de redação, sempre li muito, passei nas 2 faculdades, graças principalmente à redação, e como eu escrevia bem, eu ajudei o time de finanças, o time de técnicos, a escrever laudos. E ali ficou claro que a minha maneira de escrever era um diferencial do trabalho. Então, todos os trabalhos que vieram depois, e aí vem convite, né? Faz uma outra consultoria, dá uma aula, participa de um projeto, eu percebi que a comunicação fazia diferença, eu fui me sentindo mais folgado, né? Posso dar uma opinião, posso fazer do meu jeito? E ali nasceu um primeiro curso diferente, uma primeira apostila diferente. A primeira apostila foi virar livro depois de um tempo. Eu não tinha ambição de me tornar escritor, não tinha ambição de desbravar o mundo das finanças. Eu simplesmente, naquele momento, uma simples pessoa que tinha uma pequena contribuição a fazer para a sociedade, quando me deram emprego, eu falei, cara, posso fazer de um jeito diferente, porque acho que as pessoas vão gostar mais. E aquilo foi ganhando uma dimensão muito grande. Então, quando veio o convite de uma apostila de aula ser transformada em livro, ali eu percebi que, tem um caminho aqui. Não era uma grande aposta na carreira, isso era 2002 para 2003, eu lancei o primeiro livro em 2003. Pra você ter uma ideia,
eu interrompi minha carreira no fim de 2003, eu joguei tudo pro alto, falei, cara, tô cansado de dar aula, finanças é uma área muito chata, fui morar fora do Brasil. Fui pro Canadá, aceitei o convite para ser sócio de uma empresa no Canadá. Foi na volta do Canadá que eu percebi que, enquanto eu estava fora, o livro continuava vendendo. Os convites para palestras estavam pipocando, os convites para a imprensa estavam acontecendo. Eu falei, pô, eu não estou mais no Brasil. Então, o que está acontecendo? Ali estava claro que havia um interesse crescente sobre o assunto. E foi na volta do Canadá, em 2004, que eu falei, pô, deixa eu fazer algo você escreveu o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que está fazendo agora 20 anos, no final de 2024. Então, naquele momento, eu falei, pô, deixa eu fazer um material já acreditando que finanças é algo que vai ser para as pessoas. Não é apenas uma tradução de um assunto que as pessoas procuram, mas, por exemplo, provocar casais a falar sobre dinheiro. Dá certo? Aí nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que foi esse grande sucesso até hoje, né? Dos meus 16 livros é o mais vendido, ainda nos dias de hoje. E um livro atrás do outro foi criando essa bibliografia que se traduziu numa nova ciência no Brasil, uma maneira diferente de tratar finanças, trazendo a contabilidade e as finanças para o mundo do dia a dia das famílias. E esse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é o que você falou, foi um hit, assim, totalmente desproporcional. E eu lembro que quando você foi fazer esse livro, eu já vi você contando em entrevistas e tal, você parou tudo que você tinha para fazer só para se dedicar a escrever o livro. Foi. Você acha que isso influenciou no sucesso do livro? Porque, eventualmente, depois, como esse livro foi um grande sucesso, você passou a ter um monte de convites para fazer várias coisas, e eu não sei se você conseguiu se dedicar da mesma maneira para escrever um livro como você se dedicou naquele. Não, na verdade, o Casais Inteligentes foi muito especial porque ele foi um livro muito honesto. Ele não foi escrito. Ele foi compilado. No tempo que eu estive no Canadá, eu tinha um site, o site existe até hoje, maisdinheiro.com.br, é o site onde está toda a informação do nosso trabalho, mas o maisdinheiro.com.br, naquela época, o que tinha era um formulário de dúvidas. Você que leu o livro Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, põe aqui sua dúvida, fale com o autor. E eu passei 8 meses no Canadá respondendo as dúvidas das pessoas e eu tive uma grande luz no começo daquele processo, que era classificar as respostas por assunto. Quando eu vi na primeira semana que estava vindo pela segunda ou terceira vez a mesma pergunta, eu falei, cara, deixa eu salvar as respostas, que quando perguntarem de novo eu vou mandar. Então tinha lá pergunta sobre automóvel, pergunta sobre casa própria, sobre dinheiro a dois, mesada dos filhos. Quando eu decidi voltar para o Brasil, em 2004, no final de 2004, o meu editor perguntou, cara, tem um assunto para trabalhar? Pô, assunto tem um monte. O que mais me pergunto é de finanças a dois. E aí o editor falou, perfeito, manda ver, vamos fazer um livro sobre esse assunto. Eu peguei os mais de 900 e-mails que eu tinha respondido sobre esse tema e tentei organizar numa linha lógica, começo, meio e fim, com uma grande preocupação, que era a preocupação de não criar brecha para as pessoas me procurarem para tirar dúvida, porque eu não me sentia especialista em casais. Eu tinha vergonha de me expor demais. Falei, cara, eu sou especialista em finanças, ou estou tentando me tornar especialista em finanças. Mas se vierem perguntar de terapia, de amor, relacionamento, eu não vou saber responder, então deixa eu fazer um livro mais completo possível. Bom, mas agora você tem uma autoridade, né? Já está casado há não sei quantos anos aí. Algumas décadas. 22 anos de casado. Não, agora já dá para dizer que eu entendo um pouquinho de relacionamento, de finanças, reprodução humana, né? 3 filhos. Então, mas você estava perguntando do foco, né? O foco foi, primeiro, eu tinha muito tempo, muita tranquilidade para responder as dúvidas à medida que elas chegavam quando eu estava no Canadá. Quando eu compilei o livro, eu tive a preocupação, e aí o porquê de eu me isolar, de ter um ritmo, ter um flow ali do começo, meio, fim, não criar um texto todo truncado. Ele tinha que ser um texto gostoso de ler, um texto que as pessoas que começassem teriam que acabar, porque se parassem no meio não entendia a estratégia como um todo. Então, qual foi a estratégia? 4, 5 fins de semana, isolado lá na casa de praia dos meus pais e fim de semana todinho ali digitando. O livro saiu pronto. E saiu muito bem. Caramba, que rápido. É porque já estava escrito, né? Eu já tinha respostas, e-mails de meia página. Na verdade, o que eu tinha que fazer é colocar um começo, meio e fim, foi um trabalho de edição. E refinar. Como esse livro deu muito certo e na sequência vieram os outros comentários, né? Pô, seu livro é sensacional. Pena que o capítulo sobre filhos é tão pequeno. Bom, tinha que escrever um livro sobre filhos. Pena que você fala pouco de investimentos. Tinha que fazer um livro sobre investimentos. Eu decidi seguir a mesma receita. Então, como é que eu escrevia livros? De 2004 para cá, eu adotei uma rotina de ter um período razoavelmente longo de férias entre aspas. Chegava o fim do ano, as aulas caíam. No dezembro, janeiro, eu sei que teria poucas aulas para dar. Eu travava a agenda. O começo de dezembro era para zerar todos os e-mails, para zerar todos os compromissos que eu tinha. Eu começava janeiro, quando todo mundo estava festejando, eu começava a escrever o livro. Eu tentava acabar esse livro em um mês. Dá para fazer em um mês? Cara, se você só faz isso, você acaba em um mês. Se você tem 10 demandas ao mesmo tempo, você não vai acabar nunca seu livro. Então eu acabava o texto bruto em um mês,
começava a compartilhar com a editora, escrevia alguns artigos sobre o assunto para testar algumas ideias na internet, nos jornais. E aí, com os feedbacks dos leitores, com as críticas, com os comentários, eu acrescentava no livro no mês seguinte. Então, eram 2 meses escrevendo o livro. Depois vinha lançamento, palestras, entrevistas, e até o fim do ano ali entregando, né, a demanda que tinha. No meio do ano tinha uma paradinha para férias em julho, mas 2004 para cá, dezembro, janeiro e julho passaram a ser meses oficiais de férias. E os meses em que eu não só descansava, mas eu tinha meu momento criativo, o ócio criativo do Domênico De Masi, lá que pensa e organiza. Eu acho que isso fez diferença. Não nasceram outros livros como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, porque talvez os outros temas que eu trabalhei eram temas mais óbvios do que discutir dinheiro a dois. Todo mundo está preocupado com as finanças dos filhos, todo mundo está preocupado com a educação, com a aposentadoria, mas ninguém se preocupava com as finanças a dois, porque falar de dinheiro a dois em 2004 era uma coisa do além. Sociedade machista, paternalista, o homem cuida do dinheiro, não conta para ninguém quanto ganha, a mulher não precisa saber. O que eu fiz foi uma provocação de conversar. Foi um choque cultural. No momento em que a mulher estava ganhando uma força muito maior na economia, emancipação econômica, tinha uma discussão específica sobre dinheiro no meu livro e as coisas se casaram e vieram juntas, né? Hoje, nós sabemos que a maior parte das famílias brasileiras são providas por mulheres. Mas, hoje, principalmente, falar sobre dinheiro já não é um grande mistério. É um tabu. Assim, tem muito relacionamento que nem segue adiante, porque quando o casal começa a falar de planos, vê que eles têm planos diferentes e o casamento não acontece. Então, eu tenho orgulho de dizer que Casais Inteligentes Enriquecem Juntos não só melhorou os relacionamentos, como também deu certeza aos divórcios. Livrou umas pessoas, né? Livrou muita gente de fazer besteira, porque tem muito casamento que vai indo, né? Tá legal, estamos bebendo junto, estamos dançando junto. Vai empurrando com a barriga. Quando tem que tomar decisão difícil junto, não rola. Então, falar sobre dinheiro fez diferença na sociedade e acho que o foco do isolamento fez diferença para os livros terem um conteúdo bem interessante. E no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, você traçou 5 perfis que acabaram ficando muito conhecidos. Você pode falar um pouquinho sobre cada um? Pô, legal. Foi um momento interessante, porque não foi uma criação apenas minha, né? Eu, quando respondia aos meus leitores, eu não só organizava as respostas por temas, mas eu sabia que os leitores tinham comportamentos mais ou menos caracterizados por algumas características específicas. Então, quando a pessoa me escreve dizendo que não sabe quanto tem na conta, eu estou classificando essa pessoa como descontrolada ou como desligada. Se a pessoa fala que controla na planilha todos os meses, eu sei que ela é uma pessoa mais financista. Então, surgiram dessa interação com os meus leitores 5 perfis. O poupador e o gastador, que se contrapõem, né? O poupador é aquele que só pensa no futuro, o gastador é aquele que não pensa no futuro e quer viver bem o presente. Só pensa no presente? Acho que nem pensa, né? O gastador é aquele que sente que precisa desfrutar e precisa da recompensa do trabalho dele, e normalmente isso está no gasto de curto prazo. Então, poupador e gastador normalmente eram vistos como figuras em conflito. Tem o financista, que é aquele que organiza tudo, controla tudo, tinha caderninho, planilha, bloco de notas para tudo quanto tipo de gasto, guarda tudo com clips, né, para não perder informação. Teoricamente, que é quem acompanha muito de perto todas as finanças. Muita gente acharia que seria o perfil ideal, e no livro eu critico que não é o ideal. E tem mais 2 perfis que eu separei entre descontrolado e desligado. O descontrolado é aquele que não sabe o que está acontecendo nas finanças, mas quando dá uma atenção, vê que está no vermelho indo para o roxo, já está destruído. O desligado é aquele que não olha para as finanças, mas quando consulta o saldo, estou com 2 meses de salário parado aqui. Ele gasta menos e não está cuidando como deveria. O que eu trouxe de provocação no livro foi o fato de que não basta identificar o perfil. Num casal, o casal sabe quem que é o gastador, quem que é o poupador. Geralmente, o poupador tende a fazer com que o gastador se comporte como poupador. E o gastador tende a se defender. O que o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos traz é a ideia de que, primeiro, nós somos seres humanos que têm características como, para quem acredita, podemos falar que nem o horóscopo, né? Eu nasci daquele jeito, cara. Eu fui moldado daquele jeito, eu fui influenciado pela sociedade para ser daquele jeito. De repente alguém diz que me ama, quer viver comigo pelo resto da vida e quer mudar quem eu sou. Então não tem sentido um poupador querer fazer com que um gastador deixe de ser gastador. Porque isso é lutar contra a essência da pessoa. Então, qual que era a proposta base do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos? Primeiro, identificar que há uma probabilidade muito grande de opostos se atraírem. Um gastador tende a gostar de um poupador. Ele não percebe isso, mas numa roda de amigos... É inconsciente. Tem uma galera na mesa, tal, as conversas que fluem, a pessoa está com o coração aflito, né, que não consegue guardar dinheiro e tal, e tem alguém que fala, não, meu futuro está garantido, eu estou bem. Pô, bate um coraçãozinho, né? Eu queria ter alguém assim na minha vida. O poupador, que é o cara que tem o futuro garantido... Que é um pouco de aventura. Com certeza ele vai ter olhos para a pessoa, pô, esse aqui sabe viver. Esse aqui sabe o que é curtir o presente, nem se preocupa com o futuro. Então,
por mais que não seja conversa literal, né, de se perceber o que está acontecendo, mas há uma tendência de opostos se atraírem, se aproximarem, começa um relacionamento, mas pior. À medida que avança uma relação a dois, formalizou um casamento, a tendência é que os comportamentos diferentes fiquem mais diferentes ainda. O gastador, como ele passa a ser uma pessoa mais tranquila por conviver com o poupador, tende a se soltar mais e se tornar mais gastador. Às vezes até se defender do excesso de poupança do cônjuge, do parceiro. O poupador, que já se preocupa com o futuro, quando vê que está ameaçado por um gastador no lar, tende a ser mais poupador do que era. Então há uma tendência no relacionamento de esses opostos se atraírem e criar um conflito ainda maior. Então, qual que é a proposta dos casais inteligentes? É não neutralizar um perfil ou outro, mas entender quais são as qualidades de cada um. O poupador cuida do futuro, o gastador vive bem o presente. Se eu pegar o melhor de cada lado e souber administrar os excessos, eu vou ter uma média interessantíssima para o casal. O mesmo vale para o financista desligado. O financista é um cara insuportável para o resto da família, né? Tudo é controle, tudo é planilha, tudo não pode, não quero. O desligado, ele é uma pessoa mais saudável, uma pessoa menos ansiosa. Então, se souber usar o fator desligado para que o financista fique mais no automático, né? Pô, cara, você já analisou esse mês, olha no próximo, espaça um pouquinho os controles, o relacionamento fica mais saudável. Então, o grande mérito da definição dos casais foi identificar que as pessoas, primeiro, são falhas, ninguém é perfeito, perfis diferentes podem mais se ajudar do que se atrapalhar, e o grande ganho que um casal tem é duas cabeças diferentes pensarem juntas, mas principalmente duas cabeças diferentes se unirem para serem uma mentalidade muito mais poderosa do que seria isoladamente. E isso faz com que o planejamento funcione muito melhor na vida a dois. Pô, que legal. E na sua casa, como que vocês são hoje? Mudou o perfil de vocês ao longo desse tempo? Acho que se mudou muito pouco, porque eu sempre fui mais poupador, mas eu era um poupador com perfil gastador. Era um perfil de quem... Aliás, acho que não é o poupador ao certo, era o financista com perfil gastador. Tipo, né? Você controlava para um propósito específico. Controlar para... Pô, eu ganhava pouco quando você namorava a Adriana, mas eu organizava tudo para não faltar dinheiro para aquela viagem dali a 3 meses, uma pousadinha no sul de Minas, tudo muito econômico. A Adriana já não gostava tanto das viagens, porque ela achava que com as viagens nunca ia acontecer um casamento, nunca ia acontecer um futuro. Então, ela mais poupadora, ao mesmo tempo desligada, porque ela não leva o menor jeito para controles, para ficar acompanhando dados, números, estatísticas. Então, ela é uma desligada poupadora. E eu sou um financista gastador. E funciona muito bem a combinação, porque eu tenho minhas ambições, né? Eu penso, puxa, se tem um desafio pela frente, tem um curso que eu quero fazer, uma viagem excepcional, talvez tenha que trabalhar mais. A Adriana é que fala, não, peraí, se você trabalhar mais, você vai perder saúde. Então é melhor você espalhar um pouquinho mais no tempo seus sonhos aí e a gente viver um pouco melhor a vida. Ela dá uma segurada na Ela dá uma segurada. Senão você seria muito mais acelerado. Eu sou simples no consumo, eu não gosto de ostentar, mas eu gosto de experiências muito fora do convencional. E o que é fora do convencional não é padronizado, o que não é padronizado é mais caro. Então eu tenho uma tendência a querer experimentar mais a vida. Eu acho que, se eu tiver 100 anos de vida é muito pouco para aproveitar tudo que a gente pode aproveitar. Então que eu tente aproveitar o quanto antes. Pô, uma das últimas aventuras de vocês foi lá nos países nórdicos. Pô, sensacional. Queria que você contasse um pouquinho aí dessa experiência de você. Eu só vi você lá na banheira de gelo, quebrando a banheira para entrar. Depois fiquei sabendo que é uma modinha, né? O pessoal tá mergulhando em banheira de gelo e tal. Não, cara, ali eu entrei porque é um hábito local. Ali né? É raiz. Me disseram que era muito saudável, fazia bem. Realmente, você sai do gelo pegando fogo, né? Você sai do gelado, o corpo reage. Mas o grande motivo da viagem para os países nórdicos foram dois, na verdade, né? Do lado da Adriana, ela queria muito ver a aurora boreal. Eu já tinha visto alguns anos atrás, uma viagem que eu fiz a trabalho. Ela tinha vontade de ver e eu queria conhecer os países nórdicos por questões de raízes familiares. Eu descendo de lituanos, mas pouca gente sabe que os lituanos são os vikings da terra. Os vikings saíram navegando pelo mundo e foram conquistando alguns territórios. Um dos territórios conquistados foi a Lituânia. E ali eles estabeleceram base. Então, são os vikings não guerreiros, né? São os vikings agricultores. Mas eu queria ver a origem do povo de onde eu vim, né? Conhecer um pouquinho o comportamento dos nórdicos. E tinha um fascínio pela organização, pela civilização dos países nórdicos. Então, essa era a proposta da viagem. Eu acho que nenhum nem outro foi o grande motivo de a gente voltar muito feliz de lá. A aurora é um negócio encantador, a cultura local é um negócio encantador, mas as experiências do frio, as experiências da neve, o quanto eles se divertem com esse ambiente. Acho que todo mundo já ouviu falar que, puxa, tem casos de depressão nos países nórdicos. Eles não ficam deprimidos por causa do frio ou do inverno. Eu fiquei sabendo lá que os nórdicos não gostam do verão. Ah, é? Você sabia disso? Não.
porque o verão desregula completamente o organismo deles, porque o sol se põe à meia-noite, vai nascer às 2 da manhã, então o cara está deitado, de repente ele acorda, ele vê às 11 horas no relógio, não sabe se é manhã, se é noite, é o caos, eles se sentem mal no calor. No verão, no inverno, eles põem a luzinha na janela, acende fogueira, tem os esportes, acaba o dia mais cedo, então eles vão para casa, convivem com os filhos à noite ali um tempo maior. Eles gostam muito do inverno e eles não se sentem tão à vontade no verão. Talvez um verão brasileiro com uma noite não tão curtinha eles gostariam. Mas foi uma viagem fantástica, uma contraposição cultural assim extrema. Algo como sociedade é muito diferente. Mas muito mais diferente do que as pessoas imaginam. Eu ouvi dos finlandeses coisas do tipo... meu pai dizia que pobre não pode comprar coisa barata, coisa de má qualidade. Pô, parece inconcebível. Uma característica do pobre é comprar coisa mais barata. Para o finlandês, não. O finlandês tem na cabeça que o que você compra barato, você paga 2 vezes. Vai durar pouco, vai dar dor de cabeça, vai ter que resolver, buscar assistência. Então ele quer comprar o que tem de melhor qualidade. Mas ele é pobre. Qual que é a consequência de ser pobre? Ele nunca vai comprar algo zero. Ele vai comprar de segunda mão. Só que quando ele compra de segunda mão, ele já compra com a cabeça de que daqui a um tempinho vai melhorar a vida dele, vai querer revender aquilo para comprar outra coisa, revender para comprar outra coisa. Então ele vai comprar algo de qualidade que dure bastante para que na hora de vender ele não perca tanto dinheiro. E assim a Finlândia tem preservação, sustentabilidade, não tem dejetos, não tem descarte, mas como consequência de não comprar porcaria. Por que a gente vê tanto lixo no Brasil? Porque metade dos produtos que a gente compra são piratas, são falsos, são pouca duração. Você compra, vai um produto inteiro para o lixo, né? Não tem nem reciclagem, não sabe descartar, porque é um volume gigantesco. Lá não, eles lidam de uma maneira super natural com algo que, comprou uma roupa, essa roupa tem que durar 3 gerações. Você comprou um eletrodoméstico, cara, inadmissível que um aspirador de pó dure menos de 50 anos. Né? E assim eles vão tocando engenharia, tecnologia. Então você vê que os países nórdicos, Suécia, Noruega e Finlândia, são caracterizados por terem uma engenharia robusta. Né? A Finlândia é mais para o lado militar, a Suécia é para o lado da tecnologia, a Noruega mais para o lado do conforto, mas eles valorizam muito coisas de qualidade, coisas que vão durar um tempo significativo sem ser modismo. Não tem modismo, não tem coisa que... Esse ano a tendência é tal coisa. Né? Pô, se pinta as casas da mesma cor há 1000 anos na Noruega. Né? Por quê? Porque o modismo é contra a ideia de durar muito tempo. Uma vez o Ícaro de Carvalho, um amigo meu, ele falou para mim que a corrupção começava na arquitetura. Ele fala que, assim, nesses anos da Europa, de ser tudo bem padronizado, assim, isso já dá um senso de segurança no inconsciente das pessoas, que aí a tendência de ter violência, tudo... Me surpreendeu na Europa, por exemplo, as portas serem abertas para fora. Tem uma explicação, né? Você tem neve na porta, quando você abre a porta para fora, você meio que já limpa o caminho. Mas as pessoas não se tocaram que uma porta que abre para fora tem a dobradiça do lado de fora. Uma dobradiça do lado de fora, você puxa o pino, você arranca a porta. Você se expôs para a violência de um jeito que no Brasil é inadmissível. No Brasil, as portas abrem para dentro, entre outras coisas, para você deixar o pino de fixação da porta no batente para dentro. Então, até a não preocupação com a segurança é um fator que faz com que as soluções sejam mais eficazes. Mas impressiona muito a durabilidade das coisas, né? Várias vezes a Adriana me pegava na Europa ali, abrindo e fechando uma janela. O que você está fazendo? Eu estou impressionado, mas não range nada. Nessa janela tem 100 anos, tem 150 anos. Ela não entorta, ela não sai do lugar por causa da qualidade feita para durar. E você, em tantas viagens internacionais que você fez, você ficou com vontade de morar fora do Brasil de novo? Essa é uma conversa que eu tenho com a Adriana pelo menos 2 vezes por ano. Toda vez que vocês viajam? Toda vez que a gente viaja, tem sentimentos de gostar de culturas. É difícil ter uma cultura que a gente não admire. Quando você vai para turismo, você sempre vai ver o melhor do país, né? Claro. A gente pode falar muito mal do Brasil, mas imagina se todo mundo no Brasil fosse para Jericoacoara, Ilhabela, né? Chapada Diamantina. Acho que ninguém ia querer sair do Brasil, né? Claro. Então, quando você viaja para outro país, você só vê o melhor daquele país. Moramos fora, num país que chegava a ser tedioso de tão bem que funcionava, que era o Canadá de 2004. Acho que hoje o Canadá não está tão interessante quanto 2004. Ele é meio que uma ditadura woke, né? Tudo é modismo, tudo é desconstrução. Então tá mais difícil viver no Canadá hoje, mas é uma sociedade muito mais bem organizada que a brasileira. Morar fora, sempre vem o sentimento que a gente teve lá em 2004, quando a gente estava muito bem no Canadá, ainda sem filhos, pensando em criar filhos no Canadá, mas, por exemplo, eu estava com um pai doente no Brasil. E aquela sensação de que as coisas estão acontecendo, porque você está longe, estão te privando da informação. Meu pai tinha uma condição sensível, ele era pós-transplantado naquela época e
como era pós-transplantado, qualquer situação que ele tinha era perigoso. Era um cuidado extremo. Então ele pegava um resfriado e ia para UTI. Imagina você estar do outro lado do mundo e alguém fala, você pergunta, como é que está o papai, né? Papai está bem, está na UTI agora, mas está tudo bem. Você não sabe se estão dizendo a verdade ou não. Então, estar em família e pensar que, puxa, quando eu vou criar filhos, o convívio com pessoas queridas, com pessoas que amam esses filhos é importante, é algo que nos prendeu mais tempo no Brasil. Hoje, Rodrigo, como eu viajo o Brasil inteiro, eu conheço todos os estados, eu conheço um Brasil que a maioria não conhece. Quando as pessoas falam que o Brasil é um país que não funciona, eu concordo quando você olha as grandes cidades. Mas eu poderia dizer a mesma coisa dos Estados Unidos quando eu só olho Nova York, ou São Francisco, ou Los Angeles. Não é um país que funciona. Principalmente em São Francisco e Los Angeles. Se você for morar na Califórnia, você vai morar talvez numa cidade satélite dessas grandes cidades que estão um desastre. Pensa nas cidades satélites de São Paulo. Pensa em Sorocaba, São José dos Campos, Jundiaí. Eu morei em São José dos Campos. Pô, aliás, hoje, se não me engano, é considerada hoje a cidade mais segura do Brasil. Né? Lá, cara, é uma qualidade de vida assim absurda. Não, e a meia hora da montanha, 40 minutos da praia, você vai, pô, o que tem de defeito nesse lugar, né? Então, quando você... Calor. O calor, tudo bem. Você vai ter cidades maravilhosas no sul, assim como tem cidades ruins. Você pode dizer que Balneário Camboriú já está muito cheia, que Florianópolis está muito cheia. Cara, e as cidades satélites, que você tem Itapema, você tem cidades vizinhas. Então, muitas vezes o que nos falta é essa capacidade de olhar o que temos do lado. Né? Procurar a grama do vizinho, mas pô, eu posso ser o vizinho. É muito fácil falar que onde eu estou está cheio de problemas, mas viajar para um lugar turístico e achar que lá é perfeito. Eu gosto dos outros países, mexeu comigo demais uma reflexão que minha tia lá na Itália fez, quando eu perguntei, por que vocês não viajam o mundo? Né? Ela não conhece nada, ela só conhece a Itália. Ela falou, olha, a gente tem uma preocupação aqui na Itália. Todo italiano quer viajar para Paris uma vez na vida, geralmente vai ser a lua de mel. Os mais ricos vão um pouco antes, na adolescência. Mas depois que conheceu Paris, o que o italiano quer é conhecer a Itália, porque tem mais de 1000 culturas diferentes dentro do mesmo país. 1000 alimentações diferentes, praias diferentes, montanhas diferentes. Por que eu vou viajar para outros países? Isso, por exemplo, faz com que a Itália seja uma potência tão grande, porque é um país minúsculo em termos de geográficos, mas a riqueza da Itália fica na Itália. E a riqueza do brasileiro, para onde vai o brasileiro rico? Vai para qualquer lugar menos o Brasil. Então, hoje eu tenho um cuidado com o Brasil, não sei se você percebeu, dá uma olhada no meu Instagram em retrospecto, eu estou sempre viajando para o exterior, mas sempre antes de ir para o exterior eu tenho uma viagem pelo Brasil. Não, eu vejo. Sempre Você meio que divide, assim, né? Última viagem, você falou países nórdicos, uma semana antes eu estava em Fortaleza. Meses antes a gente foi lá para onde que foi a última viagem? Foi para a Itália. Antes da Itália a gente tinha ido para o sul, para Gramado. Então, na verdade isso é uma preocupação que eu tenho com os meus filhos. Para que meus filhos não desenvolvam a ideia de que o bom está somente fora. Nós temos um turismo sensacional aqui, uma alimentação sensacional, uma cultura sensacional, um país cheio de defeitos, o maior é a violência. Isso que eu ia falar, para mim o Brasil é perfeito tirando o calor e a violência, mas principalmente a violência, porque o calor você pode escolher ainda. O calor você ainda pode domar, né? Pega o Nordeste numa meia temporada no inverno, é uma delícia. Acho que o problema do Brasil, na verdade, são dois, eu coloco a violência e a educação. Você tem ideia de fazer alguma coisa nova no Brasil, vai conseguir mão de obra, vai conseguir pessoas que te ajudem nisso. Mas porque a educação você ainda consegue, de algum jeito, você consegue se autoeducar, você consegue estudar, você consegue pagar alguma coisa melhor. Agora a violência não tem o que se fazer. Não, mas é que a educação, eu quero dizer, é o turismo brasileiro. A gente pode dizer que o turismo brasileiro é desenvolvido. Cara, para mim é insuportável você chegar numa praia do Nordeste e ter alguém te caçando. Pô, eu tava de carro em Fortaleza e o cara vem de moto. Enquanto você não para ali para ele te levar para a barraca que vende o caranguejo dele ali, você se sente assediado e roubado e você não tem liberdade. Né? Você não é respeitado como turista. Isso é uma falta de educação. Isso é uma falta de comunicação social. Né? As pessoas não têm noção do quanto isso espanta os turistas. Eu acho que a gente tem contra-exemplos. A gente tem turismos muito bem organizados no Brasil. Pega o turismo de Gramado, de Foz do Iguaçu. O próprio Beach Park no Ceará, que é um parque de nível internacional, o que tem na região do Rio Quente, lá em Goiás. Eu vi você lá no Instagram, no Insano. Pô, eu não perco uma dessa. O pessoal fala que eu sou corajoso. Eu não sou corajoso, cara. Você sabe muito bem, eu falo nas minhas redes que o medo não se vence com coragem. O medo se vence com informação, conhecimento. Cara, se eu estou lá em cima, se 200 pessoas mergulham por dia, uma se machuca, eu quero saber por que se machucou. O que aconteceu? O cara abriu o braço, o cara não seguiu as regras, né? O cara não foi com a roupa certa. Então, qual que é a regra para descer direitinho?
Eu gosto de seguir as regras e experimentar o que tem de mais diferente. Pô, muito legal. Cara, e a gente tava falando um pouco do lance dos casais e tal, e chega uma hora que esses casais eles vão construir ali uma aposentadoria e tudo. Até no seu livro Adeus Aposentadoria, você fala daquela regra de bolso, né, dos 4%, que seria assim, você poderia gastar de eterno 4% do seu patrimônio ali, mais ou menos, né? Então, que seria você precisaria juntar 25 vezes a sua receita anual e esse dinheiro ia durar para sempre. E tem tido uma voz corrente, assim, contra, né? Falando isso, pô, mas aí você vai morrer com todo o seu patrimônio, né? Então, tipo assim, você vai morrer com 25 anos do seu patrimônio. Então, até naquele livro do Bill Perkins, acho que se pronuncia, que chama Morra com Zero, ele fala disso, né? De você fala assim, se você morrer com 25 anos do seu dinheiro, você trabalhou 10 anos a mais, ou 15 anos a mais, ou não sei quanto, ou deixou de aproveitar tantas viagens, tantas experiências. E em até algumas corretoras, algumas empresas de planejamento financeiro, meio que preparam você para você morrer com zero mesmo, né? E eu queria que você desse a sua visão, assim, porque ao mesmo tempo que você prega isso no seu livro, você tem muito essa coisa de você viver as experiências do presente. Não parece que você está se privando de nada pelo seu futuro. Queria que você contasse um pouquinho. Fazer primeiro o contraponto, papel de advogado do diabo aqui, né? Por que está crescendo essa tendência de se orientar ou se sugerir que as pessoas deveriam consumir o patrimônio em vida? Tem a ver com tributação sobre herança, tem a ver com a sede que os governos têm de tirar de quem tem algum tipo de excedente, esse excedente em benefício da sociedade. Então tem um pouco a ver com isso. Estados Unidos, mais avançado que o Brasil, já tem uma tributação sobre herança muito pesada, então parece ser uma estupidez você acumular um grande patrimônio para dar metade para o governo no momento que você morre. Por isso que lá tem as fundações, as doações em vida, né? Todo mundo acha que o americano é super generoso, não tem nada de generoso. É só para não pagar imposto. O que ele faz é criar uma fundação que beneficia a sociedade e também a família, e ele doa o dinheiro para a fundação. O Warren Buffett, Bill Gates não saiu dando dinheiro, né? Ambos criaram uma fundação para que a família, ao conduzir essa fundação, remunerada como terceiro setor, consiga fazer com que as vontades do doador se perpetuem. Então, esse é um ponto, não criar ineficiência a partir do esforço que a pessoa acumulou. Hoje, eu como sócio da Super Rico, plataforma de planejamento financeiro, se você for lá, se cadastrar na Super Rico, né, abre uma conta, não custa nada, primeira atividade que você vai fazer é a simulação da sua curva de vitalidade financeira, que você vai listar quais são os seus sonhos, o que você quer conquistar em vida, independência financeira, viagens, reformas e tal, e ali vai surgir uma curva, dizendo o que você deveria fazer até uma certa idade, para a partir daquela idade começar a consumir o patrimônio, no fim da vida o patrimônio acaba. Então está em linha com Bill Perkins, né, que acaba o patrimônio em vida. Eu, como sócio da empresa, eu continuamente insisto lá que a gente começa nesse ponto. Esse seria o mínimo que todos deveriam fazer, acumular o suficiente para morrer com zero. Se eu puder fazer melhor, eu aumento primeiro a tranquilidade. Eu estou dando mais possibilidades para o meu futuro, porque nessa conta eu posso estar considerando que meu padrão de vida se mantém ao longo do tempo. Eu sou um eterno defensor de que o padrão de vida inicialmente tem que aumentar, né? Tem que aumentar. O que acontece sempre é o contrário, diminui, na verdade. A realidade é que todo mundo diminui. As pessoas envelhecem porque elas perdem a capacidade de fazer o que para elas era importante, seja cozinhar como cozinhavam, viajar como viajavam, conviver com as pessoas que conviviam. Então, envelhecer é um processo de perda. Se eu não quero envelhecer tão rápido, eu preciso dar as condições de pelo menos manter o que eu tenho. Só que manter, se você faz 2 refeições ou 3 refeições por dia, mais completas, ao longo dos anos, provavelmente por recomendação do seu nutricionista, seja por necessidade de saúde, até por aprendizado para você se sentir melhor, a qualidade do seu alimento tem que melhorar. Não aumenta a qualidade do alimento gastando menos. Sempre vai custar mais. É orgânico, é fresco, é sem conservante, não industrializado. Então, quanto melhor a sua alimentação, mais cara ela vai ser. Com o passar do tempo, você vai plano de saúde vai ser bem mais caro. Plano de saúde mais caro, os itens de conforto da sua casa. Você pode chegar numa loja e comprar um sofá qualquer, quando você é jovem. Quando você tem idade, você vai ver se a altura... Você dorme no puff, né? Tá tudo certo. Com mais idade, você vai ver se você consegue sair do sofá na hora que você não quer mais estar sentado, se tem ergonomia. Então, você vai pegar peças melhores. Então, manter vai custar mais caro. Viajar para um jovem é hostel. Uma pessoa de idade, você acha que o velho está gastando com hotel de luxo? Não, ele está gastando com hotel que ele tem que andar menos para o ponto turístico. Que ele tem o café da manhã mais saudável para ele. Então, tem que custar mais. Então, a partir do momento que a gente leva em consideração que a vida tem que melhorar,
eu tenho que criar algum excedente. Esse excedente eu posso fazer ou poupando mais ou trabalhando mais. Para trabalhar mais tem que investir em conhecimento. Então, o ato de fazer poupança me permite, no momento da aposentadoria, fazer uma outra faculdade, uma pós, montar algum conhecimento, um negócio digital. Se eu estou calculando o meu patrimônio para simplesmente acumular o que eu preciso para gastar, eu estou limitando minhas possibilidades. E quando surgirem necessidades de usar esse patrimônio, eu vou ter medo, porque a conta está certinha para eu viver naquele limite. Então, eu proponho um excedente. Eu acredito que, ao poupar mais do que seria o ideal, nós vamos provavelmente deixar mais para a sociedade. Isso tem que ser entendido como parte do legado. Não posso negligenciar, eu posso montar uma holding, um trust, passar isso para a família de forma eficiente, mas o que eu não posso é viver com a conta apertada, porque isso pode, se eu perceber que eu estou vivendo tão bem, que eu estou prolongando minha vida como consequência disso e a conta não vai fechar, eu começo a desenvolver a ansiedade. A saúde que eu criei no primeiro momento vira doença mental, porque, puxa, achei que ia viver até os 100, meu termômetro está dizendo 110 aqui, e 10 anos sem dinheiro ninguém vive. Então, o que é planejamento financeiro, Rodrigo? É um exercício, está muito menos ligado à contabilidade, à finança, à psicologia, e muito mais ligado à engenharia. Na engenharia a gente aprende a maximizar o uso. O que os engenheiros vão falar que é a curva de derivada zero, né? É quando eu consumo o máximo que eu posso na minha vida, mas poupo o mínimo necessário para esse máximo consumo não faltar amanhã. É justamente a tese do cara, né? Que esse Bill Perkins, ele é engenheiro. Ele é engenheiro. E ele fala justamente isso, que ele fala, pô, a gente faz esse recurso e aí a gente não consome o recurso. Exatamente, mas eu temo o consumir totalmente porque nós temos um exemplo clássico no Brasil, a história do Jorginho Guinle dos anos 80. Qual que é essa história? O Jorginho Guinle é um cara que ele herdou uma fortuna enorme, ele perdeu pais, tios, em uma sequência de acidentes, acidente aéreo, Titanic, acidente de carro. Então, de repente, a soma das fortunas que existiam fez dele um dos homens mais ricos do Brasil. Isso lá na década de 20 para 30. E ele, bobo que não era, né, não saberia cuidar sozinho do dinheiro, ele contratou bons escritórios para administrar o dinheiro dele. O que os bons escritórios viram na época é que, puxa, se um ser humano vive em média 60, 65 anos, vamos jogar para o Jorginho um prazo bem maior. Jogou para os 85. Ele viveu muito bem, gastando os mais de $100 mil por mês que ele gastava até os 85 anos. Quando ele achou que estaria acabando a vida, ele viu que por viver tão bem, sem preocupação, sem dor de cabeça, ele chegou inteiro aos 85. Caramba. E a fortuna dele acabou de uma vez, porque ela foi calculada para acabar aos 85. Nossa, e aí ele passou os últimos 8, 9 anos da vida dele vivendo de favor. Tudo bem, tinha bons amigos, né? Então viveu de favor no Copacabana Palace. Tá? Ter bons amigos é parte do planejamento aí. Mas se sua conta está muito justinha, mantenha as amizades, porque pode ser que falte no futuro. Então o que eu não quero é que a pessoa comece a desenvolver uma ansiedade na hora errada justamente por achar que, puxa, viveu tão bem e agora na melhor parte vai faltar. Tem que ter uma gordurinha e se a gente acha que a gordurinha é perda, não, pense que você está transmitindo aos seus herdeiros uma qualidade de vida, uma capacidade deles fazerem mais para a sociedade, algo que beneficie a sociedade. Faça uma fundação, alguma coisa que cuide bem do seu patrimônio, mas não viva com a conta certa. Cara, falar nessa coisa de herdeiros, né? Eu sou pai de primeira viagem, né? Acabei de ter minha filhinha. Mas qual que é... Acho que é a preocupação de todo mundo. Assim, a partir do momento que você tem uma certa estabilidade financeira e tal, eu não quero que minha filha seja uma mimada sem noção, né? E, ao mesmo tempo, eu quero que ela desfrute do que eu posso dar para ela e tudo mais. E uma coisa que eu achei interessante nesse livro é que fala assim, que as pessoas são oversavers, né? Então, a pessoa não teve dinheiro, igual você falou, pô, não ganhava mal quando eu comecei a namorar com a Adriana, depois de uma certa idade você começou a ter grana, e aí a tendência é que a gente seja, entre aspas, oversaver, e depois você deixa o seu dinheiro para os seus filhos quando você morre, geralmente. Então, ele fala que a média das pessoas que recebem herança nos Estados Unidos tem 65 anos. E o cara, a provocação é meio assim, pô, eu espero que meu filho com 65 anos, ele já tenha resolvido a vida dele, né? Tem que ter. Que ele não esteja precisando da minha herança para resolver a vida dele. Então ele fala assim, pô, não seria melhor você dar uma ajuda pro seu filho quando ele tem 30 anos, que você vai lá, sei lá, compra a primeira casa para ele, ou paga uma puta faculdade para ele não ter que ter um empréstimo estudantil. Como que você pensa isso, assim, de herança para os filhos? Assim, você pensa que a gente deve dar dinheiro para eles quando eles são jovens adultos? Ou você acha que a gente tem que mandar eles se virarem e quando eles morrer, a gente morrer, eles ganham? Eu não gosto dos grandes presentes. Os grandes presentes tendem a acomodar e as pessoas não desenvolvem o valor. Você
construiu sua casa, quem não constrói, decorou a própria casa. Aquilo que você faz, você tem um carinho muito diferente daquilo que chega para você de mão dada. Isso vale para carro, vale para qualquer coisa, né? Tem muito filho que os pais se matam para conseguir pagar um intercâmbio e o filho esnoba, não aproveita nada, né? Quer bagunçar lá fora porque não teve desafio. Eu acho que tem duas maneiras de você eliminar esse sentimento de esnobar o presente. Uma delas é não dar o presente em si, mas da capacidade do jovem construir o que ele quer. Então, em vez de uma casa de R$200 mil, por que não R$200 mil bem administrados, que gerem uma renda e ter um acordo, talvez até um acordo contratual e que o jovem pode administrar, quando ele bem entender, a renda desses R$200 mil. Renda, cuidado, né? Porque se consumir toda a renda, ele acaba uma hora por causa da inflação, mas é a renda líquida. Então, se os 200 mil rendem hoje algo em torno de 1.600, tira dos 1.600 aí o que seriam uns 400 equivalentes à inflação. Então, esse jovem ganhou o direito, com o presente do pai e da mãe, de viver ou decidir como bem querer os R$1.200 por mês que ele tem a mais e vai correr atrás de complementar isso. Então, entender o patrimônio não como bem, mas como fonte de renda é um começo. Outra forma de você fazer com que a Esther não se torne uma criança mimada é desenvolver a lógica da gincana. Isso eu sempre fiz entre meus filhos, meio que intuitivamente, hoje está bem claro isso, que não importa o que a gente quer fazer, se é uma viagem, um curso, uma grande festa, uma situação que a gente quer em família, a gente vai fazer um sacrifício por um tempo. Quanto tempo? Mas mesmo que você não precise fazer esse sacrifício. Mesmo que não precise. Eu posso... Isso é uma coisa didática que você faz. É didático, exatamente, pela didática. Então, se a gente quer fazer uma grande viagem, gente, vamos fazer uma viagem, se eu tirar do patrimônio o valor da viagem, a gente vai viver muito apertado, mais apertado nos meses que vem depois da viagem. Então, para não tirar do patrimônio, vamos tentar aumentar o patrimônio no processo? Vamos tentar fazer uma poupança, eu vou trabalhar um pouco mais, todo mundo vai economizar um pouco mais, mas todo mundo participa do quanto esse projeto está evoluindo, porque quando termina o projeto 3 ou 6 meses depois, há uma grande recompensa, há uma celebração. Pode ser simbólico ou não, mas é o equivalente àquela criança que pede um brinquedo e o pai fala, não vai ganhar um brinquedo que não é dia das crianças, ou aniversário. Em vez de falar isso, fala, não, você não tem uma mesadinha? Dá um pedaço da sua mesadinha, eu vou juntar um pedaço de dinheiro para o papai e quando a gente juntar o valor, daqui a 3 semanas, 5 semanas, a gente compra o presente. O importante é que na hora de comprar um presente, haja um reconhecimento. Isso aqui está acontecendo graças ao esforço de uso da sua mesada que você tem nas últimas semanas e por isso nós vamos comemorar, vamos tirar uma foto, põe um porta-retrato no quarto, porque isso vai fortalecer a imagem do especialista em gincana, eu fazer pequenos sacrifícios para pequenos resultados, grandes sacrifícios para grandes resultados. Eu vou me habituando ao sacrifício. Estou num ano muito importante na minha família. Eu faço 50 anos, 25 de carreira, minha filha faz 15 anos, estamos retomando um projeto importante, então tem muita coisa acontecendo. A gente conversou em família, puxa, vamos fazer desse ano, vamos fazer alguns sacrifícios para a gente ter uma festa melhor do que a gente faria, para a gente ter celebrações mais interessantes, para a gente poder se dar um presente mais interessante no fim do ano, uma viagem melhor. Todo mundo está em clima de gincana. E quanto melhor for esse sacrifício, mais interessante vai ser a viagem no fim do ano. O time vem, porque a brincadeira premia todo mundo. Todo mundo está sendo ouvido e, consequentemente, a gente está desenvolvendo... Todo mundo participa da coisa. Exatamente, porque a vida pode me trazer convites interessantes. Eu posso estar com a conta totalmente em ordem e, de repente, no meu ambiente de trabalho, vem um convite, você não quer participar de um projeto no exterior? Pode até ser que a renda seja maior, exterior eu tenho que pagar uma passagem, tenho que me acomodar em outro país, tenho que ter uma maneira de me comunicar com a família à distância, talvez viajar com frequência, tem um gasto ali. Se eu tenho minha conta muito justinha, não vai funcionar, eu não vou me sentir bem nessa oportunidade. Se eu falo, isso vai ser uma gincana, eu vou reduzir meu gasto radicalmente, vida minimalista por 6 meses, para fazer um caixa e compensar, eu vou ter um período muito mais interessante. E quando eu volto aliviando o que era um sacrifício. Então, é um meio com um efeito sanfona no se esforça, comemora, mas isso faz com que a gente perceba que qualquer desafio, qualquer imprevisto na vida possa ser tratado com uma dose de sacrifício. Quando seus filhos eles vão fazer alguma coisa, sei lá, por exemplo, você vai dar um intercâmbio para seus filhos, esse exemplo que você deu, do filho esnobar o intercâmbio e tal, você coloca eles para participar de alguma maneira, assim, para eles ganharem o direito do intercâmbio? Ou você meio que dá como um presente mesmo? Não, eles sabem, nós temos um acordo em casa, isso acontece há muito tempo, que tudo que é ligado à literatura e educação, a gente tem meio que uma verba livre. O que a gente discute muito é quanto que aquilo vai ajudá-los a serem melhores a partir daquilo. Vou dar um exemplo real, aconteceu semana passada em casa. Nós tínhamos uma viagem fechada já para a Gabriele, um intercâmbio, minha filha do meio, para os próximos meses. E ela estava feliz.
Era um projeto que ela ia conhecer várias faculdades, ia estar com a galera dela, vai ter parque de diversões, compras, tal, tipo viagem perfeita para estudante, né? Tudo bonito. E no meio do caminho ela foi convidada para um projeto que também envolvia uma viagem, também envolvia a universidade, mas era um curso específico numa grande universidade americana. Eu só despretensiosamente perguntei, achei que ela ia negar, né? Falei, e aí, Gabriel, você viu esse curso, que legal, tal? Ela falou, pois é, eu estou com uma viagem marcada, mas é só diversão. Eu acho que eu quero cancelar essa viagem porque ali eu volto com um currículo. O que é isso? É uma conversa anterior que a gente já teve, né? Por que vai viajar? O que você aprende nessa viagem? O que você... 15 dias longe da família. Mas então nem precisou você falar para ela que ela precisava escolher entre uma e outra. Ela já escolheu. Ela escolheu, mas porque isso já vem de conversas anteriores. Numa outra viagem... Ela não cogitou, tipo, ir nas duas? Não, porque elas batiam datas, né? Então, ela teve que abrir mão de uma para ir na outra. Então, mas não foi uma questão financeira. Ela abriu mão de parque, de amigos, de uma série de situações ali sociais para uma que ela, mas isso aqui vai me fazer grande diferença no currículo. Né, um curso, uma grande instituição, então, foi meio que natural. Porque nos anos anteriores, quando fala, você está indo fazer um intercâmbio, não é apenas diversão. Né? Ela volta, a gente imprime o diploma, a gente está ajudando a montar a pastinha do currículo dela, está, né, compondo o que seria o portfólio dela de aprendizado, de experiências. Então ela já começa a ver que o grande valor que ela tem nesse processo todo é aquela pastinha com o histórico dela. Aquilo vale mais do que qualquer parque de diversões que ela deixou de ter. Até porque ela sabe que com a família, se ela deixou de fazer um parque, mais pra frente a gente vai dar um jeito de tentar fazer isso aí. Sim. Cara, e uma outra coisa que eu vi, falando ainda desse assunto, um cara também que eu gosto muito é o Morgan Housel, aquele livro... fantástico. Psicologia Financeira. Ele dando uma entrevista no podcast do Tim Ferriss, que ele fala o seguinte, ele fala, a gente acabou que ganhou uma puta grana desse livro, que a gente não tava esperando, né? Então, a gente passou de uma classe média alta pra meio que ser rico, assim, né? Vendeu 5 milhões de livros, sei lá, um negócio assim. Então, o cara fez aquele circuito de palestras e tal, né? Estados Unidos, isso dá muita grana, né? Dá uma dimensão incrível, porque lá qualquer roadshow você faz em uma semana 5, 6 estados, né? Então, e lá também o livro é bem mais caro, né? A editora que compra e tal. Então, ele falou assim, cara, por exemplo, eu não tenho uma Porsche em casa, sei lá, porque eu não quero criar nos meus filhos uma barra tão alta que eles falam assim, então... sei lá, a ponta da minha filha fala, então eu vou ter que trabalhar no banco pra ganhar o mesmo dinheiro que meu pai, né? Que senão eu vou ser, tipo, meu pai tá aqui, eu vou estar aqui. Ele falou, então a gente vive um estilo de vida bem aquém do que a gente poderia, principalmente para os nossos filhos. Ele fala, porque se fosse só eu e minha mulher, a gente tava tocando terror aí, né? Viajando, fazendo várias coisas. Mas pelos filhos, tal, a gente dá uma segurada. Como que você enxerga isso, assim, pedindo um conselho... preocupado com a minha filha também. Não, é uma escolha sensata. Na verdade, tem vários estudos que mostram que o grau de felicidade das pessoas cresce à medida que aumenta a renda, aumenta a capacidade de comprar coisas novas. Até um certo patamar, não? Até um certo patamar. Porque quando você não compra itens novos, você compra apenas grau de sofisticação novo, você já não tem o mesmo crescimento na felicidade. Então, vamos lá, o cara que nunca teve carro, quando compra um carro, ele é muito mais feliz. Do que o cara que troca de carro. Um cara que nunca teve casa, quando compra o primeiro cubículo dele, ele é muito mais feliz do que era. Quando ele começa a aumentar essa casa, ele vai ter um incremento na felicidade já num grau bem menor. Por quê? Porque ele já tem casa. Já não é uma grande novidade. E a gente pode associar isso para qualquer coisa. Minhas filhas falam, eu queria ter a bolsa da marca A, da marca B, mas com o valor de uma bolsa você faz uma viagem em classe executiva para outro país, né? E a gente começa a dizer, você quer uma bolsa francesa? Vai para a França, né? Não precisa comprar bolsa, mas vai ver o pessoal de bolsa lá. E a gente começa a trazer para dentro de casa o quanto que a experiência faz diferença, né? Se tivesse comprado uma bolsa 2 anos antes, a bolsa não existiria mais, estaria feia, estaria sendo descartada. A viagem está lá na moldura na parede, a plaquinha, as memórias, contando história. Agora eles interagem muito com os amigos, então, o que eles contam dos lugares que eles conheceram. O Guilherme passou por mentiroso agora no último intercâmbio que ele fez no Canadá, porque tudo que o professor falava, mas se um dia vocês forem para os Alpes Suíços, eu já fui. Né? Se um dia você for para um Parque Nacional Canadense, eu já fui. Né? Você vai ter que provar isso aqui. Ele começou a mandar foto, porque era uma vida com algumas experiências que os outros não tinham. Eles viram que tinham muito valor naquilo. E se a vida proporciona condições de eu ter mais, é interessante que a gente tenha as coisas não pelo que os outros vão dizer, mas pelo que a gente vai viver, pelo que a gente vai conhecer. Mas você teve alguma vez essa preocupação com seus filhos, assim? De você falar assim, cara, não vou comprar isso aqui, senão meus filhos vão achar que é festa. Sempre tive, porque vocês sempre pediram, tem um videogame, quer o outro, quer o tênis de marca, quer o... Você sempre deu aquela segurada. Segurar porque, é sensato,
o Guilherme esses dias falou de um tênis branco com a marca do lado. Eu falei, cara, mas por que R$ 5.000 um tênis com a marca do lado? Né? Eu quero que você me dê argumento. Se tênis vai realmente fazer bem pro seu pé, você vai jogar melhor seu esporte? Não pode jogar com um tênis desse. Você vai pagar tanto no tênis. Modinha, você pode usar a criatividade para estar na moda e usar o seu dinheiro para comer num bom restaurante. Isso é uma experiência que certamente vai fazer uma diferença para você. Mas então ele não te convenceu do tênis de 5 mil? Não me convenceu. Não me convenceu. Ele tem a mesada dele, ele tem o pé de meia dele, ele pode comprar o tênis. Mas ele testa as decisões dele conversando com o pai, com a mãe, para ver se, será que eu vou fazer uma besteira? Eu comprei minha casa de campo, você viu esse processo, foi na época que a gente se conheceu. Na casa de campo, o meu objetivo era ter um espaço para as crianças brincarem. Correrem, suarem, praticar esporte, elas sempre foram muito agitadas. Desde que nós compramos a casa de campo, quando chega uma data festiva, aniversário, Dia das Crianças, não se fala em presente. Eles falam que eles querem fazer, que amigos querem levar para a casa de campo, que celebração que eles querem ter, o que eles querem cozinhar. Então eles entenderam que a festa é o momento de fazer algo novo, não de comprar algo novo, porque o comprar é algo que não dura, né? Então, quando ganha um presente, né? O Guilherme ganhou um presente da namorada um tempo atrás, uma pulseira, perdeu 2 dias depois. Caramba, tá vendo? Olha quanto custou essa pulseira, olha a chateação que é você perder. Agora, o momento que vocês tiveram, no dia do seu aniversário, o jantar que vocês tiveram, né? Um momento interessante ali no romance, isso vocês não perdem. Então, a gente valoriza muito a experiência para que muitos bens não nos roubem a oportunidade de conhecer lugares novos, pessoas novas, culturas novas, que isso faz a gente crescer, né? A gente amadurece muito quando entende o ponto de vista de alguém que faz algo melhor que nós, uma maneira de pensar melhor que a nossa. Cara, continuando esse assunto do minimalismo, você é um cara que defende muito essa bandeira aí do minimalismo. Você tem até um livro que traz bastante isso, que é A Riqueza da Vida Simples, Coisas das Experiências. Queria que você falasse um pouco desse conceito do minimalismo, desde quando que você aplica isso na sua vida e se isso é uma coisa de toda a sua família, todo mundo embarcou um pouco nessa. Bom, primeiro, minimalismo é uma ferramenta de trabalho, tá? E não é algo que eu sugiro ou queira impor a todo mundo. A gente usa o minimalismo como técnica para que o planejamento funcione na vida de todo mundo. O conceito, antes das leituras, antes do aprendizado, vem da vida da minha família, não por escolha filosófica. Vamos ser minimalistas. A minha família era o que era bastante simples. Meu avô paterno, quando chegou da Itália, ele veio com um bom patrimônio, ele vendeu uma boa terra na Itália, mas ele foi roubado nos primeiros meses de Brasil, né? Emprestou dinheiro para estelionatários, o pessoal sumiu, ele perdeu uma fortuna que, assim, uma pessoa muito rica passou a ser uma pessoa muito pobre, num país novo, numa cultura diferente, com 7 filhos para criar, e eles passaram a viver da roça, né? A família Cerbasi, lá em Americana, por volta de 1950 e pouco, era a família que plantava o seu próprio milho, café, as coisas que consumia na própria terra da família. Foi a única coisa que meu avô conseguiu manter, que ele comprou antes de perder o dinheiro. Minha infância, as lembranças que eu tenho desde muito pequeno, era uma infância assim, de momentos em família. Num fim de semana, em vez de eu ir para o meu videogame, ou pegar uma bola, jogar um basquete, futebol, bicicleta, a gente pegava o carro e ia para Itupeva, onde tinha fazenda dos meus tios, e lá a gente passava o fim de semana conversando, brincando, correndo, bagunçando, e eu tinha a sensação que eu era o mais rico da minha escola. Sentia uma certa inveja dos amigos que tinham os bonecos, os brinquedos, os videogames, os carrinhos da época, meu pai não comprava para mim. Uma vez ou outra, meu pai me dava um outro presente, era sempre muito menos que meus amigos ganhavam, mas eu me sentia muito privilegiado comparado com os meus amigos que só tinham os brinquedos. E eu chegava toda segunda-feira machucado, queimado de sol, com um monte de história para contar, todo mundo achava que eu era mentiroso, que eu estava correndo atrás de peru, fugindo de galinha. Então, as histórias que eu contava eram fascinantes com meus amigos. Aquilo me marcou muito. E eu fui crescendo e percebendo que as grandes lembranças que eu tinha da infância eram muito mais associadas aos momentos em família do que às coisas que eu tinha ganhado. Depois o esporte me ajudou a manter essa simplicidade. Eu me tornei nadador, nadava 4 horas por dia, estudava outras 4 ou 5 horas por dia, então não sobrava tempo para desfrutar de outras coisas. Quando eu cheguei à vida adulta, eu percebi que eu tinha vivido uma infância e uma adolescência com super aproveitamento, com muitos amigos, uma bagagem da qual me orgulhava muito, mas eu não me lembrava de coisas que eu tinha. E eu achava que aquilo era o mais importante, tanto que quando eu comecei a ganhar dinheiro com o meu trabalho, e essa é uma conversa frequente que eu tenho com a Adriana, ela também que vinha de uma história
uma vida simples. A família dela teve um bom patrimônio, o irmão dela adoeceu no momento, boa parte do patrimônio foi consumido no tratamento, depois se recuperou, graças a Deus. Mas no nosso momento do casamento nós éramos dois duros. Os pais davam conforto, davam alimentação, mas não podiam dar muito além disso. Ela não podia comprar o carro, o pai dela não podia dar um carro, ela tinha que comprar o dela. Meu pai me deu um carro, mas porque eu entrei numa faculdade pública. As escolhas passaram a ser bem simples. A gente viu que do que a gente não abria mão naquele período de namoro era, por exemplo, a cada 3 meses um passeio, uma viagenzinha para uma pousada, para a gente se curtir e conhecer um lugar novo. Quando veio o casamento, veio a chance de comprar um apartamento, a carreira estava bombando, comprei um apartamento num leilão bem barato, mas a gente o tempo todo reforçava que o apartamento não podia tirar de nós, nos privar da oportunidade de continuar viajando. E a gente viu que isso foi determinante, porque a gente sempre manteve no nosso orçamento uma fatia de gastos fixos, mas uma fatia generosa para o lazer também. Uhum. E essa fatia generosa do lazer, por exemplo, acomodou um grande, não vou chamar nem de imprevisto, porque estava nos planos, mas uma grande mudança de planos, que foi o nascimento do nosso primeiro filho, o Guilherme. A gente achava que ia gastar muito mais, todo mundo falava que um filho trazia um sufoco financeiro. E eu precisei de 4 ou 5 meses com o Guilherme, com a gente, para perceber que, a gente está gastando menos do que antes, não está? Por quê? Porque a gente tinha um custo de vida muito baixo comparado com as pessoas com quem a gente convivia, pessoas que ganhavam o mesmo que a gente. Então, o nosso apartamento custava talvez 60% do que os apartamentos dos nossos amigos. Só que a gente gastava muito mais com passeios, com restaurante, com viagem. E quando nasceu o filho... Eu faço isso também. A gente percebeu que, mas não vou continuar indo para restaurante, eu não vou para uma pousada daqui a um mês com um filho recém-nascido. O que era um gasto previsto para lazer passou a ser um gasto vou comprar uma cadeirinha confortável, vamos comprar um brinquedo legal, vamos criar alguma situação, um entretenimento que seja interessante para ele. Então não houve aumento de gasto. E esse modelo começou a ser testado na nossa vida. E quando eu passei a orientar a família sobre como reequilibrar as finanças, eu levei isso para as famílias. Porque a gente não tenta reduzir o gasto fixo por um tempo, enxuga bastante, prestações, quanto você gasta de condomínio, aluguel, carro, vamos tentar ter o mais simples que a gente pode por 6 meses, 1 ano. Quando equilibrar as finanças, a gente retoma, combinado? Essa era a minha visão lá de 2006, 2007. O que eu percebi é que realmente alguns clientes praticavam esse minimalismo, a menor casa que podia pagar, o menor carro que podia ter para ir para o trabalho, a menor decoração na casa, mas depois de um tempo, uma parte dos clientes voltava a consumir, mas uma outra parte falava, tá legal assim, a gente vai manter um estilo de vida simples e vai começar a viajar mais, que nem você faz. Ou seja, eles me pegando como referência. E o que eu percebi? Que era muito interessante esse modelo em que a gente praticava o minimalismo, enxuga, corta tudo que não for necessário, vive de maneira simples, básica, essencial, porque num segundo momento, quando sobrou o dinheiro, você está pagando menos juros, sua renda aumentou, você pode passar a gastar com o que é efetivamente essencial para você, o que é importante, que é coisa que te faz mais feliz. Pode ser viajar mais, pode ser praticar um esporte, pode ser presentear, doar, dar para a igreja, mas o minimalismo é uma ponte importante para o essencialismo, que ficou mais fácil de entender com as redes sociais. Uhum. Porque na geração de antigamente, todo mundo queria ser igual a todo mundo. Vou estudar medicina, direito ou engenharia, vou entrar numa empresa, trabalhar 30 anos, comprar um carro, uma casa, pôr um filho numa escola. Ganhar um relógio na hora de aposentar. Exatamente, todo mundo queria esse modelo. E vai tentar ser algo diferente. Pai, quero ser costureiro, né? Apanhava de bastão, né? Não, hoje, não importa qual a carreira que eu quero seguir, eu abro as redes sociais, eu encontro milhões de pessoas que fazem o que eu quero fazer, que me mostram como fazer. Eu encontro bilhões de pessoas que comprariam aquilo que eu quero vender na carreira que eu quero fazer. Então, as pessoas se tornaram mais autênticas. Uhum. Só que para ser autêntico, eu preciso investir na autenticidade. Não adianta falar que eu gosto de cozinhar e ter uma panela vagabunda em casa, um fogão que não funciona. Sim. Não ter feito um curso de culinária para apresentar aos meus amigos um bom prato. Não tem que gastar com educação gastronômica. Tem que gastar com ferramentas gastronômicas. Se eu aprendi nas redes sociais, tem um esporte sensacional, vou fazer, kitesurf. Uhum. Eu vou ter que gastar com viagem, com equipamento. Então, a pessoa se tornar mais autêntica, mais essencial, significa ela gastar mais com aquilo que é importante para ela. Se ela não romper com o modelo da alimentação, saúde, transporte, moradia, segurança, aquele básico que todo mundo quer ter, ela nunca vai ter uma vida autêntica. Então, a gente pratica o minimalismo para a pessoa perceber que dá para ela viver com pouco. Se dá para ela viver com pouco,
ela quer agora trazer algo interessante para a vida dela, ela parte para o essencialismo, que é gastar mais com o que é importante para ela. Pode ser ajudar os pais, pode ser receber amigos em casa de tempos em tempos, pode ser não fazer nada em casa, comprar fora de casa, enfim, o orçamento é dela. Legal. Mas ela tem que romper com o modelo tradicional para isso funcionar. Um outro cara que fala bastante disso, que é o Rami Sef. Sim. O cara lá da série, eu vou deixar você rico, vou te ensinar a ser rico, né? Que ele como, fala o dial, acho que é como ser dial rico. financeiro, né? Então ele fala assim, você pega ele fala, por exemplo, meu é de conveniência, então eu tento gastar 10 vezes mais do que as outras pessoas. Mas, é isso. Mas, por exemplo, eu não tenho casa, sei lá, eu poderia morar num apartamento de X milhões de dólares, moro num apartamento de 300 mil, 400 mil dólares. As pessoas me perguntam, cara, quantos % da minha renda eu devo gastar com carro? Eu não sei, cara, o que é importante para você? Se você é um cara que quer viajar, conhecer o mundo todo, você vai ter que ter uma lambretinha, por mais que você possa ter um carrão. Né? Gasta com o que é importante para você, gasta com o que te faz feliz. Até porque uma pessoa que está vivendo aquilo que faz ela feliz é uma pessoa super energizada. Sim. Ninguém segura essa pessoa no trabalho, ninguém segura essa pessoa nas transformações da vida dela. Agora, a pessoa que está carregando fardo na vida, que adoraria conhecer o mundo, adoraria praticar um esporte, e mas tá lá andando com aquele carrão só para fazer o status. Para ganhar tapinha nas costas, esse cara está pagando boleto. Esse cara não vê a hora de se aposentar. O cara que é feliz, ele não quer se aposentar. Ele não fala em 70, 75 de aposentadoria. Ele quer viver até os 120, trabalhando até os 120, porque o trabalho faz ele alcançar coisas interessantes. Então, o grande lance do minimalismo é que ele nos dá poder. Poder de ampliarmos nosso radar e, o que me interessa nessa vida? Eu vou me envolver com aquilo que me interessa. Se você não pratica o minimalismo, seu orçamento vai estar sempre sendo disputado por uma casa que você pode pagar, um carro que você pode ter, os gastos que você decidiu ter, porque cabia no bolso. Cabia. O maior inimigo da riqueza é o estilo de vida. Sem dúvida, o status. E, cara, uma outra coisa que eu acho interessante no seu trabalho é que ele é muito pautado por princípios. Não tanto pelas coisas assim, né, da moda, porque essa coisa de finanças, como tem muita coisa que muda todo dia, né? Parece que todo dia mudou tudo. E no final é aquela coisa um pouco de... Quanto mais parece que tudo muda, na verdade, mais é tudo a mesma coisa. Tem um vídeo seu que a gente gravou há 8 anos atrás que falava o trabalho não vai enriquecer você. E apesar de ter sido gravado há 8 anos atrás, ele ainda é muito atual. Fala um pouquinho sobre esse conceito. É o vídeo mais assistido no meu canal no YouTube e ele, apesar de ser um vídeo curto, ele tem uma ideia muito forte, que é a lógica de que as pessoas não se tocam, que trabalho nada mais é uma oportunidade para pular para o lado melhor do capitalismo da riqueza, que é o lado em que você é dono das escolhas, do capital, das decisões. Enquanto eu sou trabalhador, a minha missão é fazer o melhor possível para gerar prosperidade para a empresa. Para a empresa, não é para mim mesmo? Não, é para a empresa, porque o que vai te manter empregado, o que vai te trazer promoções, o que vai trazer reconhecimento é você ser o melhor trabalhador possível. O melhor trabalhador é aquele que dá mais lucro para a empresa, que além das funções dele, ele extrapola essas funções e descobre falhas. Estão gastando o que não devia, podia melhorar esse processo, deixa eu fazer uma macro aqui nessa planilha. Então, esse trabalhador proativo, que é muito valioso para a empresa, daqui a pouco vai ser convidado para uma outra empresa. E o patrão dele, para segurar, ele vai ter que aumentar o salário. Então, é o caminho para você aumentar a renda. Só que aumentar a renda não vai te deixar rico, porque você está preso a um sistema em que você tem que ter aquela disciplina, se manter fiel à empresa, se manter fiel ao sistema de benefícios sociais, da previdência pública. E a hora que acaba, ninguém te ampara. Quando muito a previdência pública, que é aquela miséria que no máximo vai te garantir um salário mínimo no futuro. Então, como não ficar desamparado? Você tem que aproveitar o trabalho, entender que o seu papel no trabalho não é enriquecer, é enriquecer o seu patrão, tornar o seu patrão mais rico possível, a ponto de ele sentir dor no coração, peso na consciência quando ele te perde, mas você vai se tornar valioso. E, em paralelo, enquanto você está enriquecendo o seu patrão, você vai acumular um certo capital. Porque em um dado momento da sua vida, você vai poder pegar o seu capital e transformar esse capital num negócio, ou investir em negócios, em ações, em imóveis, ou seja, pôr o capital para trabalhar, e quem não tem capital vai pagar para você. Mas nesse momento você passou para o outro lado do capitalismo, em que as pessoas que estão naquela primeira fase, trabalhadoras, estão remunerando quem acumulou capital. Quem vai te enriquecer é o patrimônio que você vai criar. Esse patrimônio te dá liberdade.
pode até chegar a uma situação que você não tem mais condições de administrar esse patrimônio. Aí tem uma terceira fase, que você deixa de ser empreendedor e vai ser investidor. Você delega, né? Eu sou acionista, eu sou membro do conselho, eu vou pagar para alguém gerenciar minhas empresas, meus negócios, meus aluguéis, mas para isso acontecer você tem que se desvincular do trabalho. O máximo que o trabalho vai te dar é o conforto para a família enquanto você estiver empregado. E a gente sabe que o emprego acaba um dia. Então, que a gente tenha a perspicácia, que a gente tenha a sabedoria de, em paralelo ao enriquecimento do patrão, a gente criar o nosso patrimônio para virar o jogo e convidar outras pessoas no começo da carreira para multiplicar o nosso patrimônio lá na frente. Total. Gustavo, um diferencial muito grande no seu método, que você até ensina no curso de Inteligência Financeira, é que a pessoa não precisa de muito tempo para administrar os seus investimentos. E como que a pessoa chega nesse patamar, nesse ponto onde ela entende o suficiente para que ela gaste pouco tempo da vida dela para administrar os próprios investimentos? Bom, é o resultado dos 25 anos de carreira, amadurecimento, porque eu poderia ensinar as pessoas detalhadamente sobre como investir em ações, sobre como escolher um criptoativo, montar uma carteira diversificada, se blindar contra riscos de inflação, de câmbio, de outros fatores. Só que tudo isso demanda muito acompanhamento. Além do conhecimento, não basta você entender a lógica, você tem que acompanhar o mercado, porque o mercado ele vive de diferenciais, né? Todo dia tem novidade e o bom investidor é aquele que sai na frente da média. Se eu tenho um conhecimento que a média tem e eu vou me comportar como a média, eu nunca vou ter um desempenho que um bom investidor vai ter. Então, para ser um bom investidor, eu tenho que ter informação antes dos demais, eu tenho que acessar uma ferramenta antes dos demais, eu tenho que ser melhor no tratamento da informação do que os demais. Tudo isso envolve dedicação, envolve uma prática. Então, tem muito influenciador financeiro que apresenta para o público uma estratégia que, na verdade, não é uma estratégia de investimento, é uma estratégia de trabalho. Ele não deixa claro que, para realmente aquilo funcionar, a pessoa tem que dedicar 5, 6, às vezes 8 horas por dia àquela atividade. E é muito diferente, investimento e trabalho, né? A gente estava até falando disso hoje. Não tenha dúvida, porque eu sei que dá para fazer muito resultado comprando e vendendo bens em leilões. Eu comprei bens em leilões, mas o leilão é uma coisa que exige um conhecimento contínuo, envolvimento contínuo, relacionamento com o leiloeiro, você tem um certo crédito no mercado, tem que ter relacionamento com os bancos. Então, costurar tudo isso é uma grande atividade empresarial. Se eu vendo a ilusão de que você vai cadastrar seu nome num site de leilões, vai receber um e-mail, ficar sabendo quando acontece, dar um lance ali, eu estou criando uma ilusão. E, na verdade, todos os grandes mercados de investimento que hoje envolvem algum tipo de treinamento, curso, aprenda sobre ações, aprenda sobre cripto, aprenda sobre leilões, sobre construir, vender, flat, tudo isso são convites para trabalho. Porque, na prática, quem não está proposto ao trabalho, na verdade, está sendo induzido a atuar como sardinha para alimentar tubarão. Todo grande investidor precisa do investidor menos experiente para fazer volume no mercado para ele ter resultado. O que eu trago para o meu trabalho, o que tem diferencial no meu método, é que eu levo em consideração que quem me procura não é um investidor profissional, não é alguém que quer trabalhar como investidor. Se quiser, tem até treinamento para isso. Mas a grande massa é professor, é médico, é consultor, é mecânico, é cozinheiro. São pessoas que já têm uma rotina atribulada, que sabem, percebem que tem oportunidade de mercado de investimentos e que querem aproveitar essa oportunidade sem se tornar sardinha. Como fazer isso? Nós vamos usar técnicas de previsibilidade, um tratamento mais conservador para a carteira, lidando com o sobe e desce do mercado, não tentando surfar a onda mais alta, nem fugir da onda mais baixa, mas eu vou tentar trabalhar uma maneira equilibrada de no sobe e desce perceber quando está barato e comprar um pouco mais do que for barato, e quando está alto estar preparado para vender o que está mais caro sem cultivar nenhum tipo de paixão, né? Paixão, podemos dar como exemplo aqui o pessoal do Bitcoin, está comemorando, né, o resultado, olha, eu falei que ia subir e tal, sobe, mas quando sobe não vende, porque é apaixonado pelo Bitcoin. Quem compra câmbio é apaixonado pelo câmbio, quem compra imóvel é apaixonado pelo imóvel. Então, o especialista em mercado ele tem uma resistência de se desfazer daquilo que está rendendo muito. Talvez por ganância, talvez por ingenuidade, talvez por achar que ele domina mais do que os outros. E, geralmente, quando vem uma crise, aquele que ganhou muito perde muito também. Uma metodologia em que você tem uma carteira balanceada, que parte é renda fixa, parte é renda variável,
você usa a sua renda fixa para comprar a renda variável quando ela fica barata, e assim que ela fica cara, você vende sem cultivar nenhuma paixão, deixa a coisa meio no automático. Quando isso acontece, você está... Porque você está sempre balanceando a carteira. Sempre balanceando a carteira, sempre no automático, sem perder tempo. Pode olhar uma vez por mês a sua carteira e tomar decisão, tá ok. Se o perfil é mais conservador, a cada 3 meses funciona. Tem até alguns fundos que são específicos para esse tipo de comportamento que permitem a você quase que esquecer o dinheiro. Isso faz com que a pessoa não se torne um mega expert em investimentos, mas supere com consistência a renda fixa. E é o objetivo principal. No Brasil, em que a nossa renda fixa rende 6% ao ano acima da inflação, cara, você conseguiu 8, 9, 10% ao ano, você dobra o seu patrimônio a cada 6, 7 anos. Então, é incrível. Perceber que o efeito exponencial disso faz com que qualquer pessoa alcance a liberdade muito rapidamente, traz tranquilidade. Então, eu não prometo milagres, eu prometo tranquilidade, eu não prometo alcançar aquilo que você não enxerga hoje. A gente monta um projeto, a gente mostra onde vai chegar e a gente, a cada mês, confirma se está no caminho certo ou se tem que fazer algum pequeno ajuste para assegurar que a pessoa chegue. Não estamos falando de certeza. Então, o grande benefício de uma metodologia que coloca como pilar central a tranquilidade é que a pessoa vai ter uma saúde mental muito melhor, menos ansiedade. Mais ou menos como que é a coisa mais importante. Começar uma viagem, você não só sabe onde você vai chegar, mas onde tem posto de combustível no meio do caminho, se tem banheiro, se não tem, se a comida é boa, se não é, se é cara. Você viaja muito mais tranquilo do que pé na estrada e tá acabando o combustível, vê se você vê um posto aí. É um nível de ansiedade totalmente diferente. A gente constrói um mapa da vida financeira da pessoa, mostrando quando ela vai alcançar cada objetivo e com que tipo de investimento ela vai alcançar. Isso é saúde mental. E você falou um pouco das promessas que tem nesse mercado de finanças, que você foi um pioneiro total, né? Eu lembro que até não só nos livros, mas também nos infoprodutos. Você... assim, acho que foi o maior grande primeiro, assim, né? Depois vieram vários outros, depois de você. Como que 8 anos depois, 9 anos depois, você enxerga esse mercado e para onde você entende que a sua carreira vai a partir daí? Bom, quando nós começamos, né, porque nós começamos juntos, a gente conversava muito da tendência daquilo se tornar uma moda. Né? Isso nos preocupava, a gente via os concorrentes, a gente não queria se confundir com os concorrentes, porque muita gente com pouca experiência chegou no mercado. Quando começava no digital, eu já tinha mais de 15 anos de carreira, eu sabia o quanto que a experiência fazia diferença, principalmente nessa questão da tranquilidade. A concorrência não me incomodou tanto, mas eu sabia que uma moda estava fermentando, e ela realmente aconteceu. Chegou um ponto em que todo mundo, nós fomos os primeiros a adotar o nome Masterclass na semana gratuita do nosso curso. Né? De repente, todos os cursos tinham Masterclasses. Né? E aquilo atrapalhava um pouco, porque quem conheceu o nosso trabalho depois nos via como parte de um trabalho muito raso, de um trabalho muito pouco experiente. Foi comum a gente ver em alguns posts nossos ali, o pessoal comentando, o cara chegou agora no mercado e já vem dar uma opinião dessa, né? Então, mas o que aconteceu foi uma moda. Uhum. Na moda, como aconteceu com a moda do exercício saudável, com a moda da alimentação saudável. Da linhaça. De tudo, né? Do crossfit, sempre vem o expert lançando a moda. Um monte de gente vê que a moda dá resultado e vem o palpiteiro junto. E o palpiteiro faz resultado também no curto prazo. Só que ele não se sustenta, porque ele começa a trazer teorias polêmicas, ele quer se contrapor ao especialista, ele quer ter a teoria dele. E o que acaba acontecendo é que a inexperiência vai fazer com que o palpiteiro, principalmente em finanças, traga muita gente para a beira do barranco. E se traz em alta velocidade, o pessoal não consegue parar e cai junto. Né? Então, o que aconteceu? Teve um boom da moda. O boom da moda fez muita gente se machucar, muita gente investir errado, tipo, copia minha carteira, investe que nem eu, vem fazer como eu faço, né? Skin in the game, essa coisa toda. Muita gente se arranhando, muita gente se arrependeu de entrar na renda variável, no criptoativo, nos fundos imobiliários, orientações equivocadas. O que aconteceu? O que era esperado? A moda começa a esfriar. Começa a ter muita ressalva, tipo, cuidado, você vai pegar qualquer canal aí, vão te ensinar coisas indevidas. Já temos até um movimento de regulação de influenciadores financeiros. Comissão de Valores Imobiliários, Ambima, todo mundo se mobilizando aí para estabelecer regras de como o influenciador financeiro deve trabalhar, porque tem muita gente, muito influenciador que não percebe que está fazendo uma manipulação de mercado ao dizer para 1, 2, 3, 4 milhões de seguidores como eles devem investir. Você está trazendo todo mundo para investir igual a você está puxando o preço dos seus ativos para cima. Uhum. A hora que você fala, é melhor não investir mais como era o mês passado, muda tudo, você pede para todo mundo vender a carteira, você prova para o mercado que a sua orientação estava certa. Quando todo mundo vende, o preço cai. Então, quando você manipula o mercado, você
mexe nos indicadores. Isso é crime. Então agora já tem uma regulação para isso, as pessoas já não estão seguindo qualquer recomendação e está ganhando força novamente aquele movimento dos influenciadores que tinham um histórico, um conhecimento, uma base maior, uma fundamentação no seu trabalho, e isso valoriza muito o nosso trabalho. Valoriza muito quem já testou 25 anos de carreira, várias idades de público, várias crises vividas. Eu acho que a demanda do meu trabalho é muito maior hoje, após essa moda de educação financeira, do que era lá em 2015, 2016, quando a gente começou, porque muita gente começou junto. Então é um momento interessante em que a moda contribuiu muito para o país, porque todo mundo ouviu falar de finanças, todo mundo ouviu alguma opinião, provocou muitas pessoas a ouvirem opiniões múltiplas, o que fulano fala, o que ciclano fala, qual que é a minha visão, e hoje o que as pessoas têm é um grau de amadurecimento financeiro muito maior, e quando eu trago alguma orientação, seja na forma de vídeo, de um texto, um post que eu faço no meu canal do YouTube, os comentários, as críticas vêm muito mais consistentes, elas vêm de uma opinião muito mais bem formada. Embasada. Por quê? Porque teve um grande trabalho feito por centenas de pessoas que provocaram. Agora, com regulação, agora com o mercado, temos Open Banking, Open Finance, os bancos conectados, a educação financeira tende a funcionar muito melhor daqui para frente do que foi nos últimos 10 anos. Então, a gente está vivendo um momento de ouro da economia brasileira em que as pessoas estão indo aos bancos para pegar crédito? Ainda estão, mas um crédito bem negociado. Estão indo aos bancos para investir? Ainda estão. Mas está aí lamentando que a poupança está acabando, porque as pessoas não investem mais em produto ruim, estão procurando produtos bons. O que está acontecendo? O investidor está pagando menos juros pelo crédito, está recebendo mais juros pelo investimento, o spread bancário encolheu, só que o investidor está ganhando volume. Então, no volume, os bancos estão lucrando mais. A gente pode enxergar para os próximos 5, 10 anos da economia brasileira aí um cenário sensacional de volume de investimentos, volume de crédito saudável, economia crescendo de maneira interessante. Vão acreditar isso ao presidente A, presidente B, presidente C, quem tiver no poder, mas na verdade o que está acontecendo é um grande movimento da sociedade para organizar o uso do dinheiro do brasileiro de maneira mais inteligente. Pô, muito legal. Pô, Gustavo, te agradeço aqui de você ter vindo aqui no podcast, espero que você volte mais vezes e vamos com tudo aí no curso novo. Com certeza, estou em casa aqui, é chamar que eu estou de volta aqui para a gente não só bater esse papo, mas trabalhar junto aqui, sempre bom estar com Valeu, vocês. Gustavo. Tamo Valeu, junto. cara. Valeu, gente. Ó, se inscreve aqui na newsletter, no canal e até a próxima.